noite, pessoal. Eu vou falar sobre a floração, a frutificação dos açaís que temos aqui na Amazônia. Que foi o que eu mais estudei, né? Eu vou falar sobre a inflorescência do açaí do Pará agora, que foi da dissertação que eu tirei o texto, né, da Ludmila Cristina Oliveira, da Universidade Federal de Lavras, de Minas Gerais. Bom, aqui no texto dela, ela fala mesmo assim, que o Euter peleraceae, a inflorescência é do tipo cacho, né? Sendo constituída por uma raque. Acredito que aquela raque seja aquela parte que segura assim o açaí, né? O cacho do açaí. Onde estão inseridas dezenas de ráquilas. As ráquilas são aquelas partes assim compridas que tem onde ficam os caroços. E nestas milhares de flores sésseis, unissexuais e dispostos em espiral. Cada inflorescência pode conter até 8.000 flores femininas e 37.000 masculinas. Guarda esse número, é super importante para entender o tamanho do cacho, o rendimento de polpa, tudo isso vai influenciar, tá? A questão do peso de cada cacho. Isso foi divulgado, ou seja, 8.000 flores femininas, a inflorescência tem 8.000 no açaí do Pará, né, que é o Euter peleraceae, ou açaí que chama açaí de touceira. 8.000 flores femininas e 37.000 masculinas. Isso foi divulgado por Causavara em 1972 e também pelo Dr. Renzi Galiano em 1996. Com as flores femininas ladeadas por duas flores masculinas, formando a tríade. Isso é super importante saber. Com as flores femininas ladeadas por duas flores masculinas, formando a tríade. E na parte final, apenas flores masculinas. Isso foi descrito por Cavalcante em 1991. De acordo com Venturieri em 2000 e Venturieri em 2006, algumas variedades possuem relação de uma flor masculina para cada flor feminina. A proporção é de 1 por 1, devendo receber maior atenção, pois esta peculiaridade botânica pode implicar em maior produção de frutos. Entendo isso. Olha só, a inflorescência do Euter peleraceae para as flores femininas são 8.000, né? E para as femininas de 37.000. Agora eu vou falar sobre a inflorescência do Euterpe precatória, né? O Euterpe precatória, as inflorescências também são constituídas por raque e ráquilas. O número de ráquilas varia entre 70 e 170, dependendo do tamanho da inflorescência. O número médio estimado de flores em tríades, ou seja, aquela forma de 3, né, que eu expliquei lá, que a tríade que ele explica aqui é que o formato é de as flores femininas ladeadas por duas flores masculinas. Com flores femininas ladeadas por duas flores masculinas formando a tríade. Esse que é a tríade que ele explica aqui. De 70, como ele fala aqui, as ráquilas variam o número de ráquilas varia entre 70 e 170, né? Dependendo do tamanho da inflorescência. O número médio estimado de flores em tríades por inflorescência é de 110.000 a 550. 110.550, sendo 73.700 flores masculinas, né? E 36.850 femininas. Isso foi divulgado por Master, eu acho que é Gottsberg em 1997. Ou seja, o número de flores na inflorescência no total é 110.550.
110.550. As flores masculinas, como eu falei, são 73.700 flores. E flores femininas são 36.850. Olha a diferença da outra espécie para outra. Isso explica, como eu expliquei lá nos outros vídeos, porque o açaí do Amazonas ele pesa mais, tem um cacho maior, ele tem um tamanho maior, porque a inflorescência dele é maior. Ou seja, o cacho dele é mais cheio. Se vocês observarem nos vídeos, vocês podem ver mesmo no vídeo, procurar, não sei se vocês têm no terreno de vocês, mas a gente vê que o cacho do açaí do Amazonas, ele fica mais cheio, comparado com o açaí do Pará. Ele fica cheio também quando tem bastante, assim, principalmente abelhas, né, sem ferrão, que ela é um dos maiores polinizadores do açaí. Besouros e outros animais também, que são polinizadores. Até pássaros, né? Mas, tipo, é uma característica, como eu expliquei daquela vez, né, do açaí do Amazonas ser maior. Principalmente aqui no Amazonas, porque o que eu vejo, assim, comparando com os outros estados, o tamanho dos cachos, sempre aqui no Amazonas eu vejo que o peso é maior do que os outros estados. Mesmo da Amazônia Ocidental, a gente vê essa diferença. Então, por isso que o cacho do Amazonas, ele pesa mais, e isso aí explica. É uma característica da própria planta, né, da palmeira. E do Euterpe edulis, ele apresenta, que é a Jussara, né, apresenta inflorescência em forma de panícula, sendo composta por uma raqueada, qual partem de 96 a 105 ráquilas. Por uma raque, na realidade é por uma raque na qual parte de 96 a 175 ráquilas, que por sua vez sustentam as flores em cada ráquila. E estão dispostas flores unissexuadas, dispostas em tríades. A mesma coisa que acontece com a saída da Amazônia e a saída do Pará. Uma flor feminina no meio de duas masculinas. A mesma coisa, né? Cada ráquila apresenta em sua base uma pequena porção sem flores. E no ápice, uma porção que só apresenta flores masculinas. O número de flores femininas por ráquila varia de 53 a 162 e as masculinas apresentam-se em mais do que o dobro das flores femininas. Ou seja, as flores femininas por ráquila varia de 53 a 162, né? E as masculinas apresentam mais que o dobro das flores femininas. Então, com isso, a gente vê que o açaí do Amazonas é que dá o cacho maior, né, por causa da inflorescência. O segundo lugar fica para o açaí do Pará. Em terceiro lugar, a Jussara. Isso explica porque o rendimento de polpa da Jussara é menor. Mas lá no Espírito Santo tem uma localidade que o senhor conseguiu chegar a pesar um cacho de Jussara 17 quilos. Isso foi um marco, porque geralmente dá um peso bem baixo, assim, do peso, né, dos cachos lá da Jussara. Como a conclusão da dissertação dela, da Ludmilla, né, ela explica aqui, como eu vou ler de novo. O Euterpe precatório e o Euterpe edulis, eles apresentam características cariótipas que permitem inseri-las em uma categoria mais derivada, evolutivamente, que o Euterpe oleracea. Sendo que o Euterpe edulis pode ser considerado uma espécie intermediária, uma vez que assemelha-se ao Euterpe precatório em relação ao cariótipo, e está próximo ao Euterpe oleracea, né, que é o açaí do Pará, quando se trata da quantidade de DNA nuclear. Apesar da uniformidade numérica, o Euterpe mostrou-se um grupo heterogêneo, né? O Euterpe, como eu falei, ele é o gênero, né? Ele é o gênero. Mostrou-se um grupo heterogêneo quanto à morfologia cromossômica, sendo que as alterações estruturais dos cromossomos devem ter contribuído para a diversificação e evolução típica, né, do gênero. Como eu falei, né, que o açaí, né, ele sofre muitas variações genéticas. Então, isso aqui mostra o que aquela outra pesquisa também fala, né?
que